Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Aqui estamos, mais uma vez, junto com Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Guilhermina. Que bom que a gente está aqui e que a gente continua junto. Hoje temos uma convidada que é uma gracinha. Eu sou suspeito para falar porque eu a vi desde pequenininha, então, né? Ela realmente é uma gracinha. Andréa. Olá Andréa a todos, Neto. olá a todos. Ela está hoje não como expositora, ela está hoje como observadora, tá? Então, hoje vamos estudar o tópico número 109 de O Livro dos Espíritos, que é a quarta classe, os Espíritos de Ciência. Na semana passada foram estudados os Espíritos Benévolos. Agora, os Espíritos de Ciência. Pode parecer uma coisa um tanto ou quanto paradoxal. Por quê? O espírito de ciência está classificado nesta condição. Imaginemos, por exemplo, quantas pessoas deram sua vida pelo conhecimento da humanidade. De Hipácia de Alexandria, que foi apedrejada e depois esquartejada no século IV, até Galileu Galilei, que foi levado ao Santo Ofício e teve que negar suas opiniões. Exatamente por quê? Porque ele falava a respeito de suas descobertas científicas em astrofísica. Não precisa mais. Oswaldo Cruz teve a casa dele apedrejada pela população em 1904, por causa de sua campanha pela vacinação antivariólica. Então, espíritos de ciência que se doaram, que fizeram muita coisa pela humanidade e pagaram um preço, às vezes, bastante elevado, exatamente por isso. Então, os espíritos de ciência distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. Eu daria para vocês um exemplo clássico. Quando, depois de isolar de toneladas de Plasti Blenda 100 miligramas de rádio puro, que brilhava e chegou a iluminar o laboratório deles, que era um estábulo, o casal Curie, Marie e Pierre, resolveram festejar. De que maneira? Passeando de bicicleta no Bois de Boulogne. E publicaram sua descoberta dentro de uma revista científica sem receber um centavo sequer por sua descoberta.
o que eles receberam foi o Prêmio Nobel. E pagaram o preço físico pelo seu estudo. Não, no caso de Pierre morreu atropelado. Sim, mas ela desencarnou vítima de leucemia por causa da exposição à radiação, porque ela não tinha o conhecimento naquela exatamente. época, no final do século XIX, de que a radiação poderia causar exatamente. tanto dano exatamente. à humanidade. Então, paga-se determinados preços que são bastante penosos na descoberta científica. É interessante que o diálogo entre eles dois, como foi registrado, foi o seguinte: essa descoberta tem um impacto grande sobre a humanidade. Tem. Uhum. Nós não podemos, levianamente, ter qualquer tipo de ganho material em cima disso. Isso naquela época. Falava de Marie. Uhum. Ou seja, não foi à toa que ela foi premiada com o Prêmio Nobel 2 vezes, né? Então, Guilhermina. Em cima disso, dessa prévia que você está colocando, é muito interessante que nessa 4ª classe, espíritos de ciência são aqueles que vêm especificamente, não exclusivamente, mas especificamente para desenvolver essa amplitude de conhecimentos. E quando diz aqui, se preocupa menos com as questões morais, porque as questões morais acabam sendo consequência. Porque o foco é o descobrimento, o foco é o conhecimento, é a descoberta da ciência. E a ciência não é para ele, a ciência é para a humanidade, a ciência é para todos. O que são descobertos por esses espíritos é para benefício de toda a humanidade. E isso, consequentemente, faz parte do desenvolvimento moral. Então, por isso que eles não são muito preocupados, como o estudado no anterior, sobre a bondade, etc., que é uma coisa mais específica, mas o cientista mesmo, o cientista que está dentro dessa categoria, é como você deu o exemplo perfeito do casal Curie. Eles se dedicaram à vida e o mundo hoje, claro, desenvolveu a partir da descoberta deles. Nós temos uma tecnologia fantástica até hoje em função disso, e ela veio a óbito pela leucemia, porque não se sabia, soube-se depois, e soube-se por conta da leucemia dela, foi-se estudar porque ela teve leucemia, e aí se descobriu que é uma das consequências, aí passa-se a ter defesas em função daquilo que ela descobriu, também como benefício da humanidade. Então, esses espíritos, aí ele coloca aqui, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade. Sim, eles são movidos a isso. São pessoas diferentes, são pessoas que são movidas a descobertas de coisas novas ou de desenvolvimento de coisas já conhecidas, mas que eles sabem, eles têm uma intuição de que podem contribuir. E nós temos, inclusive, claro, a ciência prova isso, mas nós temos, inclusive, espíritos anônimos que se dedicam a pesquisas, que se dedicam à tecnologia, à descoberta de tecnologia, que vieram para isso. E aqui no final ele fala: jamais dominados pelas paixões peculiares, porque não interessa. Esses espíritos, especificamente que são citados aqui, esses espíritos não querem o holofote. Eles não querem a parte pecuniária que possivelmente vai acontecer. Não, eu vou estudar isso, vou pesquisar isso, porque, cara, quando eu descobrir, vou ganhar uma fortuna. Não é esse o móvel. O móvel é a descoberta científica, é o que aquilo vai significar para a humanidade. Por isso que são espíritos diferentes. Uhum. Está comigo? Então vamos lá, né? Eu acho interessante a gente destacar a descrição, né, a respeito dos espíritos de ciência, né, feita por Kardec dentro da segunda ordem, né, de evolução dos espíritos. Uhum. Você já leu a descrição do Kardec. Eu acho importante se considerar, né, que Kardec incluiu, né, na 4ª classe, né, de evolução dos espíritos, de aperfeiçoamento dos espíritos, ele incluiu os espíritos de ciência, mas acho que é importante a gente considerar que nem todos os espíritos vinculados à ciência são espíritos bons. Uhum. Né? Então, ser espírito
vinculado à ciência, não significa que necessariamente estará enquadrado dentro desse conceito da quarta classe. Né? Porque nós temos espíritos vinculados à ciência, desenvolvendo bombas, desenvolvendo um monte de coisas prejudiciais. E aqui, né, se a gente bem se lembra, né, que foi lido pelo João, ele fala da utilidade. Não é? Então ele fala assim, distingue-se esses espíritos de ciência, né, que nós poderíamos também considerá-los como espíritos sábios, porque espíritos sábios são diferentes dos espíritos de sabedoria. Né? A gente vai, no próximo programa, estudar a respeito dos espíritos de sabedoria. Mas dentro desse espírito de ciência, para a gente reforçar melhor, né, o que foi destacado pelo Kardec, ele fala assim, distingue-se especialmente, então, como você mesmo disse, não exclusivamente, né, mas especialmente, né, distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Então, em princípio, a amplitude de conhecimentos levaria o espírito a se enquadrar dentro dessa quarta classe evolutiva dos espíritos. Preocupam-se menos, então isso aqui é um outro fator de distinção, né, para que ele seja um espírito de ciência enquadrado na quarta classe, ele não basta ter amplitude de conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Então, obviamente, que o tempo de encarnação nosso é muito curto, e se você puder optar por especializar-se, melhor. Né? Então, eles se preocupam menos com as questões morais, mas normalmente eles têm uma conduta moral invejável, né? Muito melhor do que quem cuida normalmente só das questões morais dentro dos templos, né? Das religiões e daí por diante. Né? Então, preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram, então aí não sobra mais nada, é só. Né? Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade da ciência. Né? Por isso que você ainda comentou ainda há pouco, né, daqueles anônimos, né, que passam aí 20 horas por dia dentro de um laboratório, pesquisando, né, e ele não está nem pensando em na hora que ele terminar aquilo ele ficar rico. Ele está pensando na hora que terminar aquilo, ele tornar a vida melhor, né? Facilitar a vida das pessoas. Né? Então só encara a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. Então a gente verifica que podem realmente existir espíritos vinculados à ciência, mas em razão das suas paixões, eles se enquadram lá dentro das categorias dos espíritos imperfeitos. É interessante observar que muitos desses anônimos, hoje então, as grandes instituições científicas, quando publicam seus trabalhos, publicam tendo o nome do líder do trabalho, e os pesquisadores que trabalham, digamos assim, no serviço mais braçal da pesquisa, geralmente são citados assim, fulano e colaboradores. E ninguém se sente desmerecido pelo fato de entrar como colaborador. Para eles, o interesse, o importante é que a descoberta feita, a evolução que se tenha obtido, leve a um resultado, mesmo porque atualmente não há como você ter um determinado conhecimento apenas nas mãos de uma única pessoa. Isso tem que ser realmente compartilhado. Vamos à nossa vinheta, então. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Então, eu daria, digamos assim, um pequeno pitaco puxando a brasa para a sardinha da nossa ciência. Tá? Eu acho que falta um prêmio Nobel para o Brasil. Eu tive a oportunidade em fazendo um trabalho num curso de atualização que eu fiz no FRJ, de fazer um estudo a respeito da doença de Chagas.
A doença de Chagas recebeu o nome de Carlos Chagas exatamente porque, imagine, um homem, em 1909, ir para o interior de Minas Gerais porque havia uma enfermidade endêmica na região que afetava o coração dos pacientes, afetava o tubo digestivo desses pacientes, e ele foi lá, estudou e fez uma coisa que realmente é inédita. Enquanto hoje, por exemplo, o volume de conhecimentos a respeito de uma enfermidade, você tem equipes inteiras, às vezes no mundo inteiro, diversos, discutindo para poder chegar a um determinado ponto de conhecimento, ele sozinho identificou o agente etiológico da doença, a anatomia patológica da doença, o processo de transmissão da enfermidade, os vetores, que eram percevejos, hematófagos, que eu sei que se alimentavam de sangue humano, tá? E como os seres humanos eram atingidos por esses percevejos que se escondiam nas reentrâncias das casas feitas de supapo. Lembrando que naquela época, como eram as casas. Exatamente. Equipamento que ele tinha: um microscópio, material para dissecção de insetos e lâminas para analisar o sangue dos pacientes e também material de anatomopatologia. Sozinho, trabalhando com lampião. Isso aos 29 anos de idade. Esse trabalho foi publicado em 1909 com 49 páginas e é o trabalho talvez mais completo sobre a doença de Chagas. Ele só errou em um ponto a respeito da anatomopatologia da doença. O conhecimento básico da doença, não é à toa que a doença tomou o nome dele, né? Claro. E, honestamente, ele poderia ter ganho o Prêmio Nobel de 1910. Não tem problema. Quem recebeu foi Alexis Carrel, que também foi um grande cirurgião vascular. Mas ele entrou para a história. E salvou. O conhecimento dele, fundamental. O conhecimento que ele deixou salvou muitas vidas. Porque a partir do descobrimento dele, se pôde fazer ações de tal forma, de prevenção, para que outras pessoas não adquirissem a doença e não viessem a óbito. Então ele está enquadrado na 4ª classe. No Com certeza. Né? Não, nós vimos. Com certeza. Eu e Guilhermina vimos muita gente morrer por doença de Chagas. Ainda durante muito tempo se morreu por... Aí veio saneamento básico, aí houve uma série se você de medidas. me perdi, a partir do estudo dele, houve, falando em termos de Brasil, houve a possibilidade de se conhecer e de se desenvolver saneamento básico, porque a partir do saneamento básico você passa a ter água e esgoto e você passa a ter uma possibilidade de construções compatíveis, exatamente. O vetor não se esconde. Então, com saneamento básico de água e esgoto e as paredes, as construções sendo feitas, os telhados, etc. e tal, evita que os vetores, que eram os insetos, os percevejos, conseguissem entrar nas casas. Aí os próprios percevejos também começaram a ser procurados a eliminação. Então, a partir do estudo dele, o desenvolvimento da população e da sociedade também foi muito em função do estudo dele. Então, eu posso dizer assim, foi muito bom nós termos, através do nosso conhecimento médico, temos tido a oportunidade não somente de cuidar de pacientes portadores da doença, sim, mas saber e observar, através das décadas de trabalho, uma evolução no processo preventivo e, eu não digo a erradicação, mas houve uma redução. O volume chagásico naquela época, em 1976, era no nível de 3,5 milhões. Meu Deus do céu, 3,5 milhões é metade da população da cidade do Rio de Janeiro atualmente.
hoje o volume de pacientes portadores dessa enfermidade é muito menor. E os métodos preventivos são muito mais efetivos. Realmente, mas por que levou tanto tempo? Por uma série de questões, até mesmo por resistência dos indivíduos que viviam nas regiões endêmicas e que se recusavam a mudar o modelo de vida aonde viviam. O indivíduo está acostumado a construir uma casinha de supapo, que era mais fácil de construir. Ele ia morar numa casa de madeira ou de alvenaria, era muito mais difícil de mudar aqueles hábitos. A famosa frase, sempre foi assim, né? Por que eu vou mudar? Sempre foi assim, por que eu vou me preocupar? Então, nós sabemos que não existe somente a resistência das pessoas que são malévolas. Existe também a resistência das pessoas que ignoram. E ignorar não é crime. Claro. Por isso a necessidade de você transmitir conteúdos e conhecimentos e valores. Só que existe uma coisa, a transmissão de conteúdos e conhecimentos, basta você dialogar. Agora, valores não tem jeito. A palavra pode até convencer, mas só com um exemplo arrasta. Isso é ponto pacífico. Mas então... Posso acrescentar uma coisinha aqui? Isso, claro. Não, só que eu me lembrei, né, lá na questão, no item 265 do Livro dos Médiuns, Kardec fala o seguinte: a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, que nós falávamos ainda há pouco, que pode ser vinculado à ciência e ser um espírito inferior, né? Então, ou imperfeito, né? Isso. Então, a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade. Por quê? A inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Os bons espíritos se elevam tanto pela inteligência quanto pela moralidade adquiridas, pois inteligência e moral são os requisitos de sua evolução. Então, por mais gênio que seja em termos de ciência, não deve, né, ficar satisfeito apenas com isso, né? Tem que procurar também a bondade, isso, a moralidade, né? Ou seja, na verdade, é como disse uma vez um expositor na casa que eu frequento. São as duas asas que têm que se desenvolver. O intelecto e a ética, a moral, os valores morais que nos devem reger. E, acima de tudo, esses valores morais têm que estar de acordo com aquilo que disse Jesus. Faça aos outros aquilo que queres que te façam. Isso é ponto pacífico, não tem para onde correr. Bem, enfim, vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra,
no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 15, aliás, capítulo 16. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo que trata das nossas relações com os bens terrenos, com as riquezas, sejam riquezas de qualquer ordem que seja, desde as riquezas pecuniárias, econômicas, até os dotes pessoais, como a inteligência, a beleza, a sabedoria, ou qualquer outra coisa que nós dispomos em quantidade superior à maioria das pessoas. Então, como nós somos aquinhoados com esses bens, o que Deus quer com isso? Quer que nós usemos esses bens, não só em nosso próprio benefício, nosso próprio conforto, o que é justo, Deus nos deu, então nós temos que usar em nosso benefício. Mas não nos limitemos a ficar no nosso benefício, que nós usemos também em benefício de todos. E isso vai depender muito do que a gente entende dessa separação, até onde vai o benefício para mim, onde é o necessário, onde passa a ser o supérfluo, onde vai a necessidade do outro. Então, nós somos indicados por Deus para administrar essas circunstâncias e não para abusar delas em proveito próprio unicamente. Então, a ideia de Jesus, quando disse que não podemos servir a Deus e a Mamon, ou seja, o Deus das riquezas, ao mesmo tempo, é por isso, nós temos que saber distinguir. Se vamos servir a Deus, vamos. Servir a Mamon, podemos até servir a Mamon, mas nunca em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, servir a Deus. O que é servir a Deus? É atender os filhos de Deus, que são todos nós aqui, que estamos na orbe deste planeta. Então aqui no item 14, há uma mensagem de um espírito que diz o seguinte, é a mensagem do espírito Lacordaire. Ele mandou essa mensagem em Constantina, 1863. O título da mensagem é Despreendimento dos Bens Terrenos. Então, já é uma ideia nossa, que nós temos que nos desprender desses bens. Mas não podemos exagerar e ficarmos na penúria, porque aí não seríamos úteis a Deus no sentido de atender às necessidades do próximo. Então, essa posição é muito difícil para qualquer um. E nós estamos aí, como espíritas, sabemos disso, esses séculos todos aí, encarnando, desencarnando, tentando aprender a lidar com isto. Então ele diz aqui, venham meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento e que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. E já nos dá uma pista aqui do motivo pelo qual nós devemos atender essa determinação divina. Que nós devemos uns aos outros. Nessas, milhares de encarnações estamos vivendo aqui, estamos lidando uns com os outros, estamos causando dívidas e causando e créditos também. Né? Então, nós chega um ponto que temos que começar a acertar. É quando nós nos dispomos a entrar na senda do aperfeiçoamento. Então ele vem aqui dizendo, trazer a sua pequena contribuição para nos ajudar a trafegar por esta senda. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Ou seja, o nosso apego, o nosso amor aos bens terrenos é que nos afastam, é o que causa mais dificuldade no nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais.
Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mancha, sem mistura? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai uma grande distância. Ele está dizendo, bem, aquele que trabalhou muito, trabalhou bem, trabalhou honestamente e ficou rico, muito rico, tudo bem, merece os parabéns pelo seu esforço, pelo seu trabalho. E Deus aprova isso. Mas essa satisfação que a pessoa sente ao chegar a este ponto, e é natural essa satisfação, como diz ele aqui, Deus aprova essa satisfação. Mas esse apego não pode absorver todos os outros sentimentos. Ou seja, eu não tenho que botar todas as minhas contas nesse apego aos bens materiais, botar todos os ovos numa cesta e paralisar os impulsos do coração. Eu não posso dizer, de eu botar todo o meu amor, todo o meu desejo na satisfação pela riqueza, a eu abandonar os impulsos do coração, vai uma grande distância. Tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada a sode da avareza. Então eu não posso ter uma prodigalidade, ou seja, distribuir a rodo o que eu tenho, porque eu vou ficar sem, não vou poder dar cumprimento ao combinado com Deus. E também não posso ser avarento. Nem 8 nem 80. 2 vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então quem fica nesse meio campo, alinhavando ali os processos, é a caridade. A caridade é que vai ensinar, é a virtude que vai ensinar o rico a dar do que tem a mais, sem ostentação, sem humilhar ninguém, sem sobrepujar sobre ninguém. E vai dar ao pobre o recebimento dessas ajudas sem se abaixar. Vai receber também com galhardia, com humildade também, mas sem constrangimento. Então é uma situação difícil, para isso que nós estamos aqui para aprender. Ninguém vai já ser sabedor de tudo e já faz tudo perfeito. Não, nós estamos aprendendo, como eu costumo dizer. Nós vamos acertar, vamos errar. Estamos aqui para aprender a ser caridosos. Ninguém é caridoso, eu decidi ser caridoso. E vai errar, às vezes. Vai praticar caridade com quem não devia, com quem não precisava, não merecia. E também, às vezes, vai deixar de praticar com a pessoa que precisa, que merece. Que a gente não tem o dom da adivinhação. É um processo, é um trabalho. E leva tempo, leva encarnações e encarnações para que a gente um dia tenha a capacidade de discernir bem uma situação da outra. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus. Isso é importante, né? Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou e tendes de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Interessante essa frase dele. Deus nos empresta todo esse patrimônio para que nós administremos esse patrimônio, que cuidemos até de nós em primeiro lugar. Deus não vai se aborrecer com isso.
Mas Ele quer que pelo menos o que sobrar de nós, o supérfluo, não está querendo nem que nós demos daquilo que nos satisfaz. Se dermos o supérfluo, o que está sobrando, já estamos começando a agradar a Deus. Pelo menos isso. Essa parte que nos sobra sirva para aqueles que carecem do necessário. Já estaremos fazendo grande ajuda às pessoas carentes. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazei questão de lá restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é um amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele e seus filhos. É a mesma coisa que um pai muito rico destinou a sua fortuna, o pai, grande parte da sua fortuna, para um dos filhos. Mas disse, olha, eu vou lhe dar tudo, mas com a condição que você cuide e ajude seus irmãos menores. Ainda não tem condição de trabalhar, estão ainda necessitados de ajuda. Você já conhece, já sabe, já me conhece, sabe administrar o patrimônio. Você não pode deixar faltar nada para eles. Você pode usar a seu bel prazer, mas não pode deixar faltar nada para os seus irmãozinhos, que são meus filhos também. É essa a ideia que Deus faz para nós. Não quer que ninguém se sacrifique ao ponto de passar fome para ajudar o outro. Se fizer isso, Deus também não é contra, mas não está exigindo por enquanto isso de nós, porque é um processo. Nós vamos pouco a pouco aprendendo. Vai chegar o dia que nós vamos fazer isso, que vamos ter compreensão que não vai nos faltar nada depois. Mas por enquanto, podemos administrar essas riquezas usando um pouco para nós também. Ardente e desvairada cobiça desperta nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes quanto vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar conta ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para seres da iludida riqueza dispensadores inteligentes. Nós somos só administradores, gente. Estamos tomando conta aqui do cofre. E somos assalariados para isso, muito bem assalariados. Uma parcela disso é para o nosso uso. Agora, o que está sobrando, Deus quer que pelo menos nós usemos para ajudar os que não têm. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo de que vos havias deslembrado e que, nesse momento, enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão, procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que, as mais das vezes, não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para dizer e deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, que seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será esse o motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo
e endurecê-los no coração. Ou seja, se eu vou usar o supérfluo dos meus filhos para ajudar as pessoas carentes, eles não vão sentir muita falta desse supérfluo em princípio. E além disso, não estou dando a eles uma lição para que eles não sejam egoístas, uma lição para que eles não fiquem com o coração endurecido. Se eu dispensar uma parte desses recursos para ajudar outras pessoas, não estou mostrando a eles o que é a caridade. Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinar-lhes a sê-lo para com vós mesmos. É importante isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Se eu estou ensinando meus filhos a serem egoístas com as outras pessoas, amanhã eles podem ser egoístas para comigo, para com a mãe, para com os avós, para com os próprios irmãos de sangue. É o que aprenderam comigo. Eu não vou poder me queixar se eu ensinei isso. Nunca ensinei a eles a caridade, a ajuda ao próximo, ao mais carente, ao necessitado. A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens, é comum ouvir-lhes dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratica a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será seu merecimento do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também se esse homem, que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que os outros, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se a socorrer os outros. Então não há uma desculpa racional para nós nos esquivarmos de ajudar a pessoa necessitada e que estiver a nosso alcance fazer alguma coisa. Pode dizer, mas o que eu puder ajudar é pouco, não vai melhorar muito a vida dele. Pô, mas vai melhorar alguma coisa, gente. Vai melhorar alguma coisa. Vai melhorar. E outras pessoas vão ver o exemplo, de repente vão ajudar também. Então é uma cadeia isso. Nós temos que nos cercar de pessoas que vão fazer o mesmo, encarnadas e desencarnadas, principalmente. Além de que nossos filhos vão aprender conosco o exemplo. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha. Não vai nos fazer falta o supérfluo. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se a revista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudir-lhe e acabar dizendo, faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Então, vejam bem que essa lição do nosso irmão Lacordaire é muito importante. Ele vem dizer aqui no começo que trouxe um óbolo, uma informaçãozinha, um conselhozinho, uma contribuiçãozinha. Não é. É uma contribuição muito importante. Primeiro que nos concita a praticarmos a caridade. E também para aqueles que praticam e ficam até envergonhados do muito que têm usar para si, eles têm que saber que podem usar para si. Ele está dizendo aqui, podemos usar para nós. Não podemos esquecer dos outros. Dá para todo mundo, gente. Se souber usar bem usado, vai dar para todo mundo, para nós e para os outros.
E se nós fizermos certo, Deus vai dar mais, segundo a parábola dos talentos. Se administramos bem os tesouros do Senhor, Ele vai nos dar mais e sempre mais. E se nós formos bem no pouco, vamos ser bem também no muito. Então, gente, não há do que temer em se praticar a caridade, em se ajudar os outros. Nós vamos continuar estudando esta mensagem no próximo programa, que será o seguinte. Então, por hora, nós vamos ficando por aqui. Muita paz a todos e muito boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.